Olá, eu sou Josicleide Guilhermine e na aula de hoje a gente vai refletir sobre a arte de uma forma geral e a literatura em particular. Segundo Alberto Manguel, ler sempre é um ato de poder. E essa é uma das razões pelas quais o leitor é temido em quase todas as sociedades. Historicamente falando, sabemos que tanto o leitor quanto o livro em específico foram muito perseguidos. Bom, definir o que é literatura é uma das coisas mais difíceis. Nessa tentativa, a gente vai recorrer ao Teatro Mágico, um grupo lá de Osasco que mistura a literatura, a música, as artes circenses e afins. Segundo o Teatro Mágico, nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Aí na sua tela você encontra vários fragmentos de obras literárias. Machado de Assis afirma que Marcela me amou por 11 meses e 15 contos de réis. Carolina Maria de Jesus diz que a favela é o quarto de despejo da sociedade. Carlos Drummond de Andrade afirma que uma flor nasceu na rua. Conceição Evaristo, sim, eu trago o fogo, o outro, não aquilo que te apraz. Todos esses autores têm alguma coisa em comum. Eles demonstram para a gente que, efetivamente, assim como o Teatro Mágico afirmou, nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Se a gente tentar compreender esses textos na perspectiva do dicionário, não conseguiremos. E isso é o que vai diferenciar a literatura de qualquer outro processo de escrita. Mas antes de a gente continuar nessa trajetória de compreensão do que é a literatura, precisamos antes refletir sobre a arte, uma vez que a literatura é uma forma de manifestação artística. E o que é arte? O que faz da arte, arte? Um professor, um médico, um advogado, um engenheiro, talvez não tenha dificuldade de refletir, de dizer o que é a sua profissão. Mas o artista tem. Por quê? Talvez pelo grau de complexidade das manifestações artísticas, talvez porque o que a gente vê como sendo arte hoje, em outras épocas não era visto como sendo arte, talvez porque há inúmeras possibilidades de desenvolvimento da arte e cada uma carrega as suas características. Segundo Luigi, a arte se reinventa com o fito de construir, conhecer e expressar questões dos seres humanos. Desta forma, nenhuma conceituação será capaz de abarcar plenamente tudo que a arte pode e não pode ser. E, na verdade, tentar dizer o que ela é menos importante, é menos necessário do que buscar reconhecê-la em suas distintas formas de manifestação. E existe uma possibilidade de a gente entender o conceito de arte. No nosso próximo slide, você tem aí na sua tela o conceito de estética. A estética, embora ela seja do ramo da filosofia, a literatura se apropriou. A estética vem do grego e significa percepção. Nesse sentido, a gente pode compreender a arte como aquilo que pode ser aprendido pelos sentidos. Embora no dia a dia a gente esteja muito acostumado a pensar a estética na perspectiva da aparência, na perspectiva da beleza, mas aquilo que foge do belo também é passível de percepção estética, porque é percebido pelos nossos sentidos. E a estética é uma das possibilidades de compreensão, de identificação da literatura. Mesmo que a gente não seja capaz de definir a literatura de uma maneira particular, a gente consegue reconhecê-la em suas distintas formas de manifestação através da estética. E embora uma definição total que contemple efetivamente o que é a literatura não seja possível, algumas pessoas tentaram defini-la. E é importante a gente saber o que essas pessoas disseram. Coelho diz que o progresso da sociedade de consumo, que tanto bem tem trazido e traz à humanidade no plano material, precisa ser contrabalanceado com o progresso do reencontro do homem com seu espírito. E esse reencontro é essencial. Poderá ser feito, entre outros caminhos, através do estudo da literatura. Desta forma, a literatura é uma forma de a gente se voltar para a nossa espiritualidade. Não a religiosidade, mas a espiritualidade. Aquilo que nos diferencia dos demais seres vivos. Veitez afirma que só a boa literatura poderá evitar o tráfico final desta mecanização. O homem criando 1000 milhões, virando máquina azeitada que age corretamente ao apertar o botão, estímulo adequado. A arte, e dentro dela a literatura, é talvez a mais poderosa arma para evitar o esclerosamento, para manter o homem vivo, sangue, carne, nervos, sensibilidade. Ou seja, para mostrar para você que você continua sendo
um ser humano. Apesar de dentro de uma sociedade capitalista a gente ser condicionado à máquina, a literatura ela traz de volta a sua humanidade. Aí na sua tela você encontra 2 textos que te possibilitam perceber de maneira clara a diferença entre a literatura e as outras manifestações de uso da palavra. Manuel Bandeira: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ao lado, você encontra uma matéria de Leia Já desenvolvida por Brenda Alcântara. Catadores aproveitam comidas encontradas no lixão. No lixão, das 7 às 18 horas, Dona Jaciara revira os objetos em busca de recicláveis e não se exime ao encontrar alimentos vencidos. A catadora aproveita a comida que encontra, leva para casa e dá graças a Deus por isso. Ela sabe o que é sentir fome e não ter o que comer. Sabe também a dimensão da tristeza, que é ouvir o filho caçula de apenas 3 anos pedir comida quando não há. Durante a catação, cuscuz, verduras, leite e até carnes são aproveitados pela trabalhadora que dispensa o nojo pela comida em meio ao lixo e se apodera da necessidade de suprir a falta de alimento. Passar fome é uma desgraça. De imediato, você percebe que do primeiro para o segundo texto, embora o foco seja o mesmo, embora o conteúdo seja o mesmo, o processo de construção é diferenciado. O segundo texto ele mantém uma relação direta com a realidade. O primeiro texto ele exige da gente fazer inferências. Ele exige da gente analisar o contexto. Inclusive, várias possibilidades que a gente vai levantando no início do texto, elas vão sendo quebradas posteriormente. E observa a grandeza da análise linguística. O bicho era um homem. Homem, nesse poema, está na condição de adjetivo. Homem caracteriza bicho. Esse indivíduo, esse ser humano, se encontra numa condição tão deplorável que ele é mais animal do que ser humano. A estética, o processo de construção, tanto em sua formatação quanto no uso das características gramaticais, possibilitam um texto totalmente diferente em relação ao segundo. Nesse momento, a gente vai tratar sobre os tipos de comunicação. O célebre apresentador Chacrinha, que fez sucesso ali pelas décadas de 50 até 80, ele dizia: quem não se comunica, se trumbica. Da hora que a gente acorda até a hora em que a gente vai dormir, estamos constantemente nos comunicando, emitindo mensagens, seja através dos acessórios, seja através das vestes, seja através da palavra oral, escrita e assim sucessivamente. Embora a gente seja levado a refletir pouco sobre a comunicação é fundamental, tanto nos processos seletivos que você irá fazer, quanto na sua vida prática, na relação com as demais pessoas. E existem alguns elementos que são essenciais para garantir uma boa comunicação. Todos eles estão aí na sua tela. O ambiente. O que é o ambiente? É o contexto. É tudo aquilo que está ao redor e que favorece para que a comunicação ocorra. O locutor é o responsável por emitir uma determinada mensagem. E essa mensagem ela vai chegar até uma determinada pessoa, que é o interlocutor, aquele que irá receber a mensagem. O conteúdo é toda a mensagem em si. O signo é o elemento comum entre o emissor e o receptor. Se eu estou falando em inglês e você não entende nada de inglês, a nossa comunicação ela não se efetiva. O suporte é a ferramenta que eu me aproprio para que a mensagem chegue até você. O suporte pode ser o WhatsApp, pode ser o celular em si, pode ser o livro didático, a revista, etc. Desta forma, é preciso que, quando estiver estabelecendo uma comunicação, você leve em consideração todos esses elementos. Ainda sobre a comunicação, existem basicamente 2 tipos de comunicação, que a gente vai chamar de verbal e não verbal. A comunicação verbal é aquela que envolve palavras de uma maneira direta, seja escrita, seja oral. A comunicação não verbal é aquela que envolve imagens, por exemplo, nas placas de trânsito. No dia a dia, é muito comum que ambas as linguagens elas se misturem e aí a gente vai encontrar a linguagem mista, que é quando eu tenho a junção de verbal e não verbal.
Resumindo, o que é que você aprendeu na aula de hoje? Você refletiu sobre a arte, de uma forma geral, e a dificuldade de conceituação, sobre a literatura em particular, e a dificuldade de conceituação também, embora a gente possa identificar a literatura a partir dos elementos estéticos, refletiu sobre a arte verbal e não verbal, que são aquelas que envolvem palavras, as que envolvem não palavras, e a arte mista, que é aquela que vai englobar verbal e não verbal. E refletiu também sobre os elementos que compõem a nossa comunicação. Gostou da aula de hoje? Continua comigo que no nosso próximo encontro, na aula 2, a gente vai refletir de uma maneira mais profunda sobre os tipos de comunicação. Muito grata!